Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. Ah, Se eu perguntasse, né, e provavelmente a maioria vai responder que não, você já teve angústia, depressão, tristeza inexplicada, né? Provavelmente 100% vai dizer que não. Então, nem sei do que você está falando, César. Infelizmente, né, a realidade não é essa. Quem dera a resposta fosse essa. Infelizmente, a resposta é bem o contrário, né? Muita gente, provavelmente 90% talvez, vai dizer que sim, já tive, estou tendo, estou passando exatamente por isso. Então, a depressão na doutrina espírita, por exemplo, Allan Kardec não trabalhou com esse termo, né? Mas sobre vários aspectos o assunto foi tocado e a gente poderia apontar onde, né? Mas isso não vem ao caso agora. Nós sabemos que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec vai questionar, né, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta 459. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Nós sabemos que nesse universo de pensamentos em que nós estamos mergulhados, há pensamentos que são nossos e há pensamentos que não são nossos. Né? Nós funcionamos como um rádio amador, nós emitimos e nós recebemos. E isso complica muito as coisas, porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não se dá conta que você sendo, né, um rádio amador, você tem que escolher as frequências nas quais você se comunica. Você decide as frequências nas quais você vive. Então, por exemplo, você está passando angústia, depressão, tristeza. Isso pode ter começado lá atrás com pensamentos muito pequenininhos, que foi uma escolha que você fez de viver numa frequência. Por exemplo, uma pessoa pessimista. Tudo dá errado para mim. Sei que acontece, tudo dá errado para mim. E aquilo começou como um comentário. É aí que muitas vezes você entra na frequência, né, de espíritos necessitados e que vão reforçar aquela ideia. É verdade, tudo dá errado para você. E vão começar a repetir aquilo, porque você começou o processo. Então, aquilo vai tomando proporções. Começou com você, repetindo algumas vezes ali naquela semana, 2, 3 vezes. Cada coisinha que dava errado na sua vida, você repetia isso. Então aquilo vai tomando uma proporção com o tempo, né? E vai entrando em ressonância com outros espíritos, e uma coisa que parecia uma onda levezinha, de repente toma proporções imensas, né? Começa realmente a criar problemas seríssimos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque pensar é escolher o nosso estilo de vida. E é lógico que essa é uma das causas, né? Uma das prováveis causas, né, da depressão, das angústias, mas há outras. E nós não temos a intenção aqui, nem a pretensão de esgotar o assunto em 10, 15 minutos. Mas com certeza, tomar cuidado com os nossos pensamentos e com os nossos padrões mentais pode ser fundamental para o que vai ser a nossa saúde espiritual e a nossa saúde mental. Então, escolher que tipos de pensamentos. Eu vou ser hoje pessimista ou uma pessoa positiva. Então, escolha ser positivo, você não perde nada. Eu vou ser hoje alguém triste ou eu vou ser alegre? Escolha ser alegre, porque você não entra, né, em faixas depressivas. Então, a vida é feita de escolhas, todo dia nós escolhemos. Eu vou ter autopiedade. E aí você coloca lá uma música triste, né, para você sentir um coitadinho. Não é bom.
Esse é o momento de você dizer, não vou entrar nessa vibe, né, como se diz hoje, não vou entrar nessa onda. Eu vou cuidar do meu mundo íntimo, dos meus pensamentos, prestar atenção nos padrões mentais, né? Padrões mentais são estruturas que se repetem. Como eu dei exemplo agora de pouco, né? Tudo dá errado para mim. Como podem ser pensamentos de arrogância também, né? Eu tenho que ser respeitado porque eu sou tal. Esse é um padrão negativo, igualmente. Então a nossa vida é feita de escolhas, amigos. E a primeira escolha de todas é o tipo de pensamento no qual você vive e no qual você mergulha todos os dias. Ouça boas músicas. E olha, aí vai me desculpar, mas não tem conversa não. Tem música boa e tem música porcaria. E música porcaria dá para aguentar 3 minutos num dia no máximo, porque a partir daí não dá mais não. Tem músicas que fazem mal, né, para o nosso emocional, para o nosso sistema psíquico, e você tem que escolher boas músicas. No mínimo, músicas neutras, bons livros. Escutar um programa, uma emissão como essa e outras, porque tem dezenas que são muito interessantes, muito instrutivas e muito produtivas. Reservar alguns minutos do dia para oração. Né? Porque nós somos tão ocupados que nós não temos 3 minutos, 5, 10 minutos num dia para orar, para entrar em comunhão com esses espíritos bondosos que querem nos ajudar. Porque os espíritos influenciam no nosso dia a dia, hein? Como Allan Kardec questionou e precisou. Mas nós escolhemos que tipo de espíritos, porque se de ordinário são eles que vos dirigem, no mínimo a gente pode escolher quem nos dirige. E é aí que vem, né, o que Jesus dizia, o meu jugo é leve, porque alguém vai nos dirigir, ou do bem ou do mal. Mas a direção do bem é o que Jesus dizia, é o jugo leve, é o peso leve, é o peso que te leva, mas ao mesmo tempo te carrega. Já o peso do mal, não, ele massacra, né, e depois pisa na cabeça. Então, não tenhamos dúvida que escolher o universo de pensamento no qual nós vivemos é extremamente importante. Eu não quero dizer com isso que todas as pessoas que estejam angustiadas, deprimidas e tristes nesse momento são pessoas que escolheram isso. De modo algum. Talvez essa escolha tenha sido feita de modo completamente inconsciente. Agora, se você está ouvindo este vídeo, é o momento de você, a partir de agora, você não pode alegar ignorância, né? Você sabe que escolhe. E há razões para as depressões que nós não temos como tratar, é impossível tratar todas aqui, mas há razões que muitas vezes são razões ligadas ao nosso plano reencarnatório, por exemplo. Há pessoas que estão adormecidas, deveriam estar trabalhando no bem, deveriam estar fazendo algo, deveriam estar estudando, se empenharam no mundo espiritual para vir e fazer alguma coisa numa certa área e estão adormecidas, não estão fazendo aquilo que vieram fazer. Outros, e aí, obviamente, se você não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo, essas energias que você deveria pôr em movimento estão se acumulando e fazendo mal a você, porque elas não estão fluindo. Outras pessoas estão passando mal e tendo depressões, porque é um aviso da vida. É um momento em que você precisa reorganizar a sua vida, reestruturar a sua vida. Algum tempo atrás surgiu o termo, né, reengenharia, né? As empresas usavam muito isso. Nós vamos fazer uma reengenharia. Mas há também uma reengenharia pessoal. Momentos em que você está se sentindo angustiado, triste, sem razão nenhuma, às vezes depressivo. São momentos em que às vezes a vida está dizendo, olha, você está fora da rota. Reanalisa, veja o que está acontecendo. Esse é o momento de você perguntar o que a vida quer de mim. O que é que eu preciso mudar? O que é que não está indo bem?
que aspecto da minha vida não tá legal. E há meios de sair disso, né? Nós temos que procurar ajuda, procurar ajuda especializada, ou ir a um centro espírita, conversar com alguém, começar a frequentar as palestras, os estudos, porque se você não tem elementos para se proteger nesses momentos, as coisas ficam muito difíceis, né? Fica muito complicado. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente fala, vá para o centro, vá escutar uma palestra, vá tomar passe, leve uma água fluida, bom, participe de um estudo, e aí as pessoas acham que aquilo não tem muita importância. É fundamental, na verdade, porque aquilo vai te dando elementos para enfrentar esses momentos e para sair rápido desses momentos. E não ir piorando, 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 e chegar a um ponto que você vai ter que depender de medicamentos porque não consegue mais lidar com o problema. Todos nós passamos por depressões, isso é inevitável. Todos nós passamos por momentos de tristeza, todos nós passamos por momentos difíceis. Mas, se nós temos esses elementos mentais, se nós temos essa estrutura de pensamento preparada, né, com estudo, com fundamentos lógicos, isso nos dá ferramentas para tratar essas questões. Isso facilita a nossa vida. Então, pensem bem, né? Pensem comigo a respeito desse assunto. Há muita gente, né? Nós temos hoje muita gente com depressão, com tristeza, com angústias. Quando seria, talvez, possível resolver, né? E isso é realmente concreto. Nós conhecemos casos de pessoas que passaram anos com crises de pânico, com problemas graves de depressão, e que assim que chegaram na casa espírita, acabou o problema. Então não é um remédio milagroso, mas para muita gente, quando você encontra um sentido na vida, e você entende a vida, aquilo, problemas que antes pareciam enormes passam a ser menores, e você, quando você entende o mecanismo da vida, por que as pessoas são como são, porque na sua família há um conflito, porque há pessoas que você gosta e há pessoas que você não gosta, porque há coisas que você sente dentro de você que parecem estranhas. À medida que você estuda a doutrina espírita, essas coisas todas começam a se esclarecer. E à medida que isso se esclarece, a sua vida vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve, e você vai criando antídotos para esses problemas mentais. É horrível, né? Parem para pensar, uma pessoa que vive e não tem fé. Uma pessoa que vive e não compreende, porque a fé no Espiritismo é uma fé raciocinada, né? Ela não é uma fé cega, creia e pronto, é isso. Ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé que vem do entendimento dos mecanismos da vida. Quando você estuda a reencarnação, você entende uma série de coisas que antes você não entendia. Quando você entende o mecanismo das comunicações dos espíritos, você entende uma série de coisas que você não entendia, inclusive as doenças mentais, as influências espirituais, as obsessões, depressões que começam como problemas pequenos e acabam virando grandes problemas de obsessão. Então, o estudo da doutrina não é mágico, mas ele é certamente o melhor antídoto que nós dispomos hoje, e nós que temos conhecimento disso tudo somos privilegiados, porque há centenas de pessoas que não têm isso. Por exemplo, minha esposa trabalha com algumas pessoas, e ela recentemente me contou a história de um garoto filho de um dos funcionários lá desse local de trabalho, que era muito pequeno, começou a ver espíritos. E, bom, nós moramos fora do Brasil atualmente, e fora do Brasil não é todo lugar que tem conhecimento espírita, né? Para dar uma ideia para vocês do privilégio que nós temos, tendo conhecimento espírita.
Esse garoto acabou num hospital psiquiátrico e está lá até hoje. Porque simplesmente as pessoas não sabiam que ver espírito não era necessariamente uma psicose, né? Era algo que, se ele talvez tivesse sido encaminhado para um centro espírita, mas onde centro espírita? Fora do Brasil tem em alguns lugares, mas não tem em muitos. E mesmo onde tem, não tem grande expressão. Por exemplo, nós estamos começando um trabalho aqui que está exigindo todo um esforço, né? Aqui no Canadá, quero dizer. E isso porque não tem, as pessoas não conhecem, ignoram. Agora, nós temos essa bênção, né? Uma pessoa no Brasil ou num lugar que tem espiritismo vê espíritos, ela vai ser encaminhada para um centro, vai desenvolver a mediunidade. Em outros lugares ela vai parar num hospício. Um garoto que tem tendências homoafetivas, ou uma garota, bom, ele estuda espiritismo, ele vai entender que, bom, eu posso ser hoje um espírito num corpo masculino, mas eu posso ter vivido encarnações femininas e agora eu estou aqui. E aí existe um conflito entre o que você é espiritualmente e o que você é fisicamente. Então, mas uma pessoa que não tem esse conhecimento pode escolher caminhos e soluções radicais. Então a doutrina é abençoada porque ela nos descortina, né? É um universo de entendimento, mas esse descortinar também traz consigo um universo de responsabilidades, que é a responsabilidade primeira de cuidar de nós mesmos e depois de levar isso e cuidar dos outros. Então, amigos, sim, nós estamos na era das depressões. E nós temos hoje tanto conhecimento disponível, mas conhecimentos essenciais como esses, né, da doutrina espírita, precisam realmente ser partilhados, para que nós possamos começar em algum momento a bloquear essa epidemia, né, de depressões que nós estamos vendo no mundo, de tristezas, de angústias, de suicídios. Porque quando você conhece a vida espiritual e todos esses elementos que eu falei, você começa a ver a vida de um modo diferente. Por exemplo, talvez um dos grandes, né, consolos que a doutrina espírita nos dê seja o fato de que nós não estamos sós. Se você realmente parar para orar, você, não importa a situação, você vai sentir a presença desses amigos espirituais que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Então, se você está passando um momento difícil, pare. Pare. Não tenha medo. Fique tranquilo. Comece a orar, procure ajuda, vá estudar um pouco, comece a ler bons livros. Se você já estiver numa situação muito difícil, procure ajuda. Pode sim se tomar um remédio, pode se pedir ajuda para que você possa combater os sintomas mais fortes e mais graves, mas vá procurar ajuda, vá sim tomar água fluidificada, tomar passes para reorganizar a sua energia, colocar as coisas em ordem e comece a ler os sinais. O que é que a vida está querendo de mim? O que é que o meu projeto de vida, eu estou seguindo aquele projeto de vida que dentro de mim eu sabia que devia seguir, porque nós sabemos aquilo que nós viemos fazer. Dentro de nós há essa intuição. Então, é preciso se mexer, né? E se mexer na boa direção, sem desespero, sem soluções radicais, sem fazer besteira, sem ser precipitado. Procure ajuda, comece a orar, coloque-se em comunhão com Deus, dê uma chance para Deus, dê uma chance para os seus amigos espirituais, tenha calma, né? Nós não estamos sós, há amigos, há espíritos que querem nos ajudar. Essa talvez seja a mensagem mais consoladora da doutrina espírita. Então, amigos, sim, nós podemos estar vivendo momentos difíceis, mas sim, há soluções. Então, calma, né? Sem desesperos. A gente pode encontrar caminhos e pode encontrar soluções.
Eu espero que tenha sido útil essa nossa conversa. São assuntos complicados, são complexos, ninguém tem a intenção aqui de em 15, 20 minutos resolver todas essas questões. Seria muita pretensão, né? Mas, ao menos, talvez você possa ter encontrado aqui algumas pistas de solução, né? E isso pode ser importante. Então, se você gostou, partilhe, filie-se ao nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos que vão sendo postados. E divulgue, né? Nós vamos deixar as informações aqui na descrição do vídeo. E nos ajude a partilhar isso, porque certamente pode ser útil para outras pessoas, ok? Fiquem com Deus, muita paz a todos vocês.